Vamos abrir a palavra do Senhor? Salmos 29. Os irmãos poderiam ficar de pé mais uma vez para ler essa palavra? Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1, do verso 1 ao 11. Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo, eu vou ler o terceiro, a igreja lê o quarto. A mídia pode colocar aqui, pode ir no... A mídia pode, pastor? Pode. Salmos 29, a partir do verso 1. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Verso 2 no 3, 1, 2, 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem... E no seu templo todos dizem... Verso 10, 1, 2, 3. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Quantos podem dar um glória para Jesus nessa noite? Amém. Podem sentar. O nosso presidente, pastor Alberto, já orou. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre esta mensagem. Irmãos, este salmo é um dos vários salmos que foi escrito pelo salmista Davi. Eu não sei, aqui a Bíblia não me diz, não me mostra, qual era o Davi que estava escrevendo este salmo. Eu não sei dizer para a igreja se esse Davi aqui, ele era na condição de rei de Israel. Eu não sei dizer para os irmãos se esse aqui era o Davi guerreiro que estava em batalhas. Eu não sei também dizer se esse aqui é o Davi que era o jovem pastor lá em Israel. Eu não sei, irmãos, especificar para vocês qual foi o período da vida de Davi que ele compôs esse salmo. Eu sei que Davi aqui queria apresentar para o povo de Deus o poder da voz de Deus. Davi nos mostra, irmãos, que Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Quando ele fala aqui diversas vezes de características da voz de Deus, é porque Davi quer que nós ouçamos a voz de Deus. Davi está convocando o povo de Deus para conhecer a voz de Deus. E, irmãos, olhe para cá em nome de Jesus, que a gente tem pouquíssimos minutos para concluir essa mensagem. Eu serei breve, mas eu preciso passar isso aqui para vocês. A gente está numa geração hoje que tem um lado A que escuta Lula, tem um lado B que escuta Bolsonaro, tem um lado C que escuta vereador, tem um lado C que escuta o presidente dos Estados Unidos, mas a gente tem tantos lados que escuta tanta coisa, mas cadê o lado que está ouvindo a voz do Senhor? Irmãos, certa vez eu fui chamado para participar de uma atividade com jovens que era 8 horas de louvor.
8 horas de louvor sem parar. Eu disse, me perdoe, eu não posso ir. E a minha igreja também não pode ir. Mas por quê? Porque culto, irmãos, é culto quando tem louvor, culto é culto quando tem palavra, e culto é culto quando tem oração, e quando tem irmãos em espírito de adoração. Eu não posso ir, irmão, simplesmente para um show, para pular e dizer eu estou adorando. Como é que eu estou adorando sem oração? Eu estou adorando sem ouvir a palavra de Deus. Eu vou passar 8 horas, eu louvo tanto hino que eu não sei nem mais o que eu louvei, irmãos. Eu perco a noção das coisas. Então, por que a gente não mais está fazendo vigílias de 8 horas de oração, louvor e palavra? Por que 8 horas seguidas de louvor sem parar? Sabe por quê? Porque está surgindo aí uma geração que não, irmão, isso aqui é muito grave o que eu estou dizendo para você. Está surgindo uma geração que não quer mais ouvir a voz de Deus. Uma geração que passa 1 ano, a pessoa não vem em um círculo de oração. Uma geração que passa 1 ano, pastor, mas eu trabalho. Espera aí, você trabalha, tudo bem, você precisa trabalhar. Mas, eu digo uma coisa para você. Se tiver um aniversário do seu filho, e você folgar numa quinta-feira, você pede folga para passar a quinta-feira com seu filho. Em 1 ano você tira 30 dias de férias. Você não tem condições de vir em um círculo de oração. Minhas irmãs do círculo de oração, meu presidente, pastor Alberto, o problema não é o senhor, não são vocês. Minha presidente do círculo de oração, o problema não é a senhora. É uma geração que não tem mais prazer em ouvir a voz do Senhor. Essa geração, meu pastor e coordenador Daniel, eu chamo de inimigos do Evangelho. Os inimigos do Evangelho, na hora da palavra, sabe o que eles fazem? Se retira do templo. Por quê? Não tem mais prazer em ouvir a voz do Senhor. Os inimigos do Evangelho podem até vir na hora da palavra e ouvir a palavra, mas é ouvindo a palavra e jogando no celular ou assistindo o jogo do esporte. Por quê? Porque a voz de Deus para ele não faz mais sentido, não. Eu continuo com o meu costume de vir e de bater o ponto. Mas já ouvir a voz do Senhor, essa eu não tenho mais interesse. E eu sei que não é o caso dessa igreja. Essa igreja continua ouvindo a voz do Senhor dia após dia. Porque eu sei que o Senhor está bravejando aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? Então veja só. O primeiro versículo vai dizer: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. A expressão aqui, filhos de Deus ou filhos dos poderosos, são os anjos, irmãos. O salmista está se referindo aos anjos, mas espera aí, se os anjos não prestarem adoração a Deus, então a quem eles vão prestar? Mas o salmista aqui estava relembrando e estava dizendo: ó anjos, até vocês precisam também proclamar, glorificar e dizer que Ele é santo. O que é que acontece lá em Isaías capítulo 6? Santo, santo, santo. Por que não só santo? Porque santo, santo, santo. Porque o nosso Deus não é só santo, Ele é perfeitamente santo. Santidade é o principal atributo do nosso Deus. Ele é santo ontem, Ele é santo hoje e é santo eternamente. E para viver com Ele tem que ser santo também. Cadê os santos aqui nesta noite? Verso 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Eu venho aqui fazer um convite para vocês. Vamos ser mais santos. Quando Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis, Ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser
santo. Santidade é muito fácil de fingir e muito difícil de viver. É fácil, irmãos, eu fingir que sou santo, mas eu viver em santidade é muito difícil, porque no meu trabalho exige santidade, na escola exige santidade, na faculdade exige santidade, na rua exige santidade, e tem lugares que nós não queremos ser santos. Eu quero ser na igreja, eu quero ser até na minha vizinhança, agora no meu trabalho deixa a santidade um pouquinho de lado. Na santidade eu sou no meu trabalho eu sou o garanhão. Eu sou o brabo. E na faculdade quem manda sou eu. Se a mulher do grupo, a menina do grupo ou o camarada do grupo pensar diferente de mim, a minha santidade vai embora rapidinho e eu viro um dissanto. Você já ouviu falar nos dissanto? Dissanto é aquele que é santo e volta a ser. É e não é. É e não é. Tem algum dissanto aqui? Tem. Diga misericórdia. E os santos estão presentes aqui, então? O foguinho aí está aceso ou está apagando? Deixa o foguinho da convenção aceso aí, viu? Em nome de Jesus. Verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Irmãos, os hebreus antigos, lá no tempo do faraó, eles entendiam que Deus utilizava de vários meios para falar com eles. E um desses meios que eles entendiam que Deus usava para falar com o seu povo eram os trovões. Os hebreus antigos, eles tinham a ideia de que os trovões eram a voz de Deus. A gente vê isso em Êxodo 19:19. Coloca aí, produção, né, pastor Alberto? Produção. Coloca aí Êxodo 19:19. Que vai dizer que o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E não era só os hebreus que pensavam desse jeito, não. A gente vai ver que os gregos, por exemplo, eles tinham uma ideia, os antigos gregos, de que o trovão representavam a ira dos deuses deles. A gente tem também os povos nórdicos que achavam que o trovão vinha do martelo de um deus. Então, cada povo tinha uma ideia do trovão. Mas o povo de Deus, ele vem e explica o contrário. Ele diz, não, os trovões não é a manifestação da ira de Deus, do Deus que você acha que é. O trovão nada mais, nada menos do que a voz do nosso Deus. Não é um Deus menor, não é um Deus intermediário, é o Deus dos deuses, é o Deus que está acima de tudo e de todos. Ou seja, quando você ouvir o trovão, tem gente que pula da cama, fica com medo, não consegue dormir, vai para baixo da saia da mãe, tem medo do trovão. Mas o trovão só é apenas um dos vários meios que Deus ele tem para falar com os seus. E o que eu tenho para dizer para você nesse versículo 3 é que o salmista diz que ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Ou seja, irmãos, não é só no trovão, também sobre as águas eu posso ouvir a voz do Senhor. E algo importante que eu quero destacar aqui para você é que o Senhor, Ele está falando dia após dia. Se você quer ouvir, você vai ouvir a voz do Senhor, mas se você tapar seus ouvidos, não saia daqui dizendo que Ele não falou com você. Não saia daqui dizendo que o culto foi frio, que o culto foi morno. Eu não ouvi a voz do Senhor. Peraí, Deus não falou ou você que não ouviu? Qual é o timbre da voz de Deus? Há quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Irmãos, olhe para mim em nome de Jesus, que o tempo está indo embora. A voz do Senhor trovejou, irmãos, para Abraão, em Gênesis 15, dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo
escudo e o teu grandíssimo galardão e recompensa. A voz do Senhor trovejou para Faraó e ele teve que libertar o povo de Deus. A voz do Senhor também trovejou para o povo de Israel no deserto, dizendo: não temas, eu irei adiante de vós e vos darei livramento. A voz do Senhor trovejou para Josué, dizendo: Josué, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você vá. A voz do Senhor trovejou para Gideão quando ele estava escondido, dizendo: Gideão, não temas, o Senhor é contigo, varão valoroso. A voz do Senhor também trovejou para um homem chamado Saulo, perseguidor de crentes, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, a mesma voz que falou com esses homens também é a voz que está falando contigo hoje à noite. A voz de Deus continua trovejando. O verso 4 vai dizer que a voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. Não há coisa melhor, irmãos, do que ouvir a voz do Senhor. Por isso eu vou fazer um convite para vocês. Vamos orar, porque quando a gente ora, nós falamos com o Pai. E quando a gente fala com o Papai, Ele nos dá a resposta. Meu presidente, o senhor ama essa igreja? Com certeza. Ama essa igreja. Ele me respondeu. Se ele respondeu uma pergunta que eu fiz, quanto mais o Pai de vocês que está no céu não vai responder vocês não? Irmãos, antes de falar com o vereador, antes de falar com o prefeito, antes de falar com quem for, primeiro fala com teu Deus, irmãos. Primeiro fala com teu Pai, porque aquele que fala com Ele, Ele dará a resposta. A gente está buscando falar com muita gente, a gente está ouvindo muita gente, mas vamos parar, principalmente os jovens. Irmãos, eu queria que os jovens estivessem sentados aqui. Queria estar olhando para eles, porque olha para esse coro lindo aqui. Tem gente aqui que está aqui há 20, há 30, 40 anos. Mas os jovens, você vê uma rotatividade assim, irmão, sem parar. Os jovens 10 anos atrás, se você olhar, não está mais aqui, maioria. Então o que está acontecendo com a nossa juventude? Irmãos, a juventude está igual aquele hino. Esse mundo colorido tem jogado em sepultura muitos jovens iludidos. As cores do mundo, irmãos, está ludibriando os jovens. Por quê? Jovens ainda são projeto em construção. É mais fácil de ludibriar do que de ludibriar a irmãzinha que está aqui firmada há 40 anos. Então a juventude, eu quero chamar vocês, parem e ouçam a voz do Deus de vocês. Verso 5. Eu vou pedir para vocês lerem o verso 5. Todos vocês. 1, 2, 3. Os cedros do Líbano, na palavra do Senhor, ela representa algo forte. Os cedros eram árvores gigantes, bem enraizadas, que acontecia terremoto, maremoto, vento forte e nada derrubava o cedro. Ele estava ali, ali ele permanecia. E o salmista fala algo aqui que para mim é tremendo. Porque ele diz assim, olha, a voz do Senhor quebra os cedros e ele reforça, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Aquilo que para o povo de Israel era tão forte, tão gigantesco, tão duro, o Senhor estava dizendo, apenas com o poder da minha voz, se eu falar, ele se quebra todinho. Irmãos, se Deus tem poder de com a sua voz acalmar a tempestade, acalmar mar, acalmar vento forte, quebrar cedro de Líbano, quanto mais o coração daquele coração de pedra que tu tanto tem orado, será que o Senhor, se ele for lá e bravejar nesse momento no coração dele, você acha que vai ficar de pé? Não fica de pé não, meu querido, não fica de pé não, minha querida, porque se o Senhor nesse momento for lá do outro lado e trovejar no coração de quem você tem tanto orado, vai ter que se despedaçar todinho.
Quando o Senhor chama, não tem quem resista. Quando Deus fala, até os mais duros dos homens têm que se tornar manso. Quando Deus fala, até o mais brabo tem que chegar e dizer: meu amor, me perdoe. O verso 6 vai dizer que ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. Irmão, o Monte Hermon era um monte com quase 3.000 metros de altura. Continua lá até hoje, né? Imagina um monte daquele pular. Óbvio que isso aqui é uma figura de linguagem. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui, que fazer um monte de 3.000 metros pular é impor. Mas se Deus der a ordem, o monte vai ter que sair pulando. Irmãos, se Deus quebra cedro, se Deus faz monte pular, se Deus faz bezerro grande saltar, irmãos, você tem que crer na poderosa voz do Senhor que está falando, irmãos. Quanto mais... Eita, Jesus. Senhor, eu tenho uma causa impossível. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O teu Deus é especialista em causas impossíveis. Deus não tem mais jeito, acabou, não tem saída, é isso. É aí que Ele abre portas, irmãos. Não tem saída para você, para Ele tem. Verso 7. A voz do Senhor produz. Em outras traduções vai dizer que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso, minha irmã? Separar as labaredas do fogo. Escute só. Olhe para mim. Será que a voz do Senhor faz isso mesmo? Faz um teste. Eita, Jesus. Tem um câncer aí dentro? Tem. Coloca a mão sobre ele. Se Deus é poderoso para separar a labareda do fogo, quanto mais arrancar um câncer que não tem aí dentro. Pastor, meu sangue está virando água, eu estou com leucemia. Ora, porque a água vai sair, o sangue vai jorrar. Senhor, eu estou com um problema de dor de cabeça terrível, não passa. Olha, o Deus que separa as labaredas do fogo, Ele troveja, Ele fala, ora que Ele tira. Eu estou, pastor, com uma doença incurável, uma hérnia de disco, um problema na coluna. Eita, irmãos, quando o Deus da glória troveja, o problema tem que ir embora. Eu vou repetir porque o irmão aqui ficou calado. Quando Deus da glória troveja, meu irmão, o problema tem que ir embora. Qual o problema que fica de pé diante de Deus? Qual muralha que Ele não é capaz de derrubar? Qual homem brabo que Ele não é capaz de amansar? Qual é o problema impossível para Deus? Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Espera aí. Deserto de Cádiz não fica nem perto de placa tectônica nenhuma. Como é que vai ter terremoto lá no deserto de Cádiz? Meu irmão, ó, eita Jesus amado. Deserto, irmãos, representam o quê? Uma terra morta, uma terra seca. Mas quando Deus fala com a terra seca, ela tem que dar vida. Quando Deus dá ordem à terra seca, ei terra seca, tu foi terra seca até hoje, a partir daqui tu vai ter que ser terra viva, tu vai ter que dar fruto, porque sou eu que estou falando contigo. A voz do Senhor, verso 9. Isso aqui eu quero ouvir a igreja lendo. Bota aí, produção, verso 9. A igreja no 3. 1, 2, 3.
Teve gente que não entendeu. Vocês vão ter que ler de novo, irmãos. 1, 2, 3. Tem alguém para dar glória ao nome de Jesus? Tem alguém aí para glorificar o nome do nosso Deus? O salmista está dizendo, irmãos, tem que dar glória no templo. Cadê o povo, irmãos, para dar glória aqui nesta noite? A voz do Senhor dá cria as costas. Tem alguma mulher aí que tem problemas, não gera filhos, não gera filhas? Ore ao Senhor. Porque Ele é capaz de lhe dar tanto filho e tanta filha que você vai dizer, Senhor, para aí um pouquinho porque eu já estou nos 18. A voz do Senhor, se Ele falar com teu útero, vai gerar tanto filho e tanta filha que tu vai pedir para Ele parar. Verso 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O salmista aqui, irmãos, infelizmente eu não tenho mais tempo de me aprofundar. Mas o salmista aqui, ele está finalizando, dizendo, diante de tudo que vocês imaginarem, o Senhor está sentado sobre o mais alto trono e Ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso que o salmista vai dizer, irmãos, é o Senhor quem governa dilúvio. Dilúvio não é coisa boa não, meu querido. Dilúvio é coisa terrível. Você já passou por um dilúvio? Entra em desespero, é desesperador. O salmista está dizendo, no pior momento da tua vida, o Senhor como rei está governando. Todo o poder está nas mãos dele. Fala com ele. Aí ele finaliza perfeitamente o verso 11. Porque ele finaliza dizendo que o Senhor governa sobre os dilúvios. E no verso 11, ele vai dizer assim que o Senhor, se tiver letra grafada aí, grande, é o nome sagrado de Deus, é Yahvé, ou Jeová. Yahvé, Jeová, o Senhor, dá força. Eita Jesus. Recebe força aí nessa noite em nome de Jesus. Recebe ânimo. O Senhor dá força ao seu povo. E não só dá força, o Senhor também abençoa vocês com a sua paz. Pastor, por que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite? Eu estava esperando uma palavra evangelística, eu estava esperando uma mensagem, eu estava esperando outra coisa, com foco em missões. Mas o Senhor me deu essa palavra aqui nesta noite, sabe por quê? Porque a Igreja Batista Central de Curado 2 saiu daqui, rodou 100 quilômetros e foi boca de Deus para uma cidade que estava precisando ouvir a voz do Senhor. O Senhor bravejou através da vida de vocês. Eita Jesus amado, cadê a igreja, irmãos, para adorar nesta noite? Vocês largaram um dia de folga, um final de semana, e Deus usou cada um de vocês para ser boca dele lá do outro lado, irmãos. E a voz do Senhor trovejou, irmãos. Oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, minha hora foi embora. A cada vida que eu disser, a igreja vai dar um glória, porque no seu templo todos dizem glória. Vocês chegaram lá no sábado de manhã
e vocês já começaram a pregar a palavra. E pela manhã, Jesus salvou uma vida. A irmã aqui ficou calada, vocês vão ter que repetir. Ela. Pela manhã, Jesus salvou uma vida. Aí quando deu 20 minutos depois, Jesus salvou a segunda vida. O irmão de vermelho ali ficou calado. 20 minutos depois, Jesus salvou a segunda vida. 1 hora depois, Jesus salvou a terceira vida. Na parte da tarde, Jesus salvou a quarta vida. Na parte da tarde ainda, Ele salvou a quinta vida. Quando Jesus chegou à noite, Jesus salvou a sexta. Depois Ele salvou a sétima. Depois Ele salvou a oitava. Depois Ele salvou a nona. E agora é para você ficar de pé e dar um brado de glória. E Ele fechou com 10 vidas.